O projeto Igreja Sem Paredes vai visitar hoje uma casa de detenção. Não uma casa de detenção comum, mas uma casa de detenção que se tornou em um centro de cultura. Vamos nos lembrar um pouco das prisões do apóstolo Paulo e daquilo que nós podemos tirar dessas lições, dessas experiências que o apóstolo Paulo passou em tantas perseguições e prisões, para entender que a ação do cristianismo é fora das quatro paredes. Vamos comigo então. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora te a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo 1, versos de 9 a 11. Em 29 de maio de 1987, foi inaugurado o Centro Cultural de Santo Antônio de Jesus, pela administração do então prefeito Dr. Renato Machado e seu vice, o Sr. Florentino Almeida, no antigo prédio da cadeia pública, estabelecida em 1900 pelo primeiro intendente da cidade, o Sr. Francisco de Barros e Almeida, preservando a originalidade da arquitetura do prédio. Destinada ao recolhimento de presos a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a cadeia pública teve sua função primordial convertida em um centro de lazer e cultura. Cesareia Marítima. Cesareia foi o nome dado em honra de César a várias cidades durante o Império Romano. Cesareia é uma cidade de Israel nos arredores de Cesareia Marítima, a antiga cidade portuária. Encontra-se a meio caminho entre Tel Aviv e Haifa, no litoral do mar Mediterrâneo que banha Israel, próximo à cidade de Hadera. Cesareia Marítima foi construída pelo rei Herodes como residência para os prefeitos romanos como Pôncio Pilatos. Nesse momento eu me encontro no Centro de Cultura aqui da cidade, Centro de Cultura do município. É um local muito bem estruturado, um local amplo, um local com cadeiras confortáveis, um palco muito bom, muito bem organizado. Todavia, aqui não foi sempre um centro de cultura, aqui foi há muito tempo atrás a cadeia municipal. E nós podemos ver ainda resquício dessa cadeia municipal nas portas daqui, que tem um pé direito alto, as salas que tem um pé direito alto, onde funcionava inclusive o cárcere. E nessas portas tem grades bem largas, com um calibre muito largo das grades, onde os presos ficavam recolhidos, né? Cesseada a sua movimentação. E isso me faz pensar muito a respeito do apóstolo Paulo, que ele, apesar de ser muitas vezes preso, muitas vezes sofrendo perseguições, cárceres das mais diversas formas, nos mais diversos lugares, da mais diversa subcondição humana, ele sempre dizia que não era prisioneiro do rei, ou prisioneiro do governador, ou prisioneiro no local onde ele estava, mas prisioneiro de Cristo, porque mesmo prisioneiro ele se sentia livre. E nas cadeias é que Paulo fez a sua maior obra de pregação do Evangelho e de escrever cartas tão importantes registradas na Bíblia. Para ter uma ideia, um terço do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, e muitas delas nas cadeias por onde ele passou, sendo
torturado, sendo chicoteado, sendo humilhado, desprovido de toda e qualquer condição de honradez humana, de integridade humana, apenas pelo amor a Cristo. O apóstolo Paulo esse que andava nas principais cadeiras por onde ele passava, pelos principais corredores, porque o apóstolo Paulo, além de ser judeu, ele era também cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha direito e pertencia à classe social privilegiada. Mas um dia, indo para Damasco, ele encontra Jesus, em que Jesus pergunta: Paulo, por que me persegues? E ele responde: eu não te persigo, Senhor. Quem tu és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo entendeu que aquela perseguição que eles faziam aos cristãos, aos apóstolos, aos discípulos, na verdade, ele estava fazendo a perseguição ao próprio Cristo. E Cristo faz lembrar ele que Cristo é o Criador de todas as coisas e que o apóstolo Paulo iria servir. Esse serviço do apóstolo Paulo custou-lhe a vida, porque toda a vida do apóstolo Paulo foi dedicada ao Evangelho, e não somente a dedicação ao Evangelho, mas a sua própria morte, por ter sido ele usado como bode expiatório de Nero, como uma das pessoas que movimentaram o povo para queimar Roma, quando na verdade foi o próprio Nero que fez o incêndio em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E Paulo, por ser considerado por Nero traidor, ele foi condenado, passou 2 anos na cadeia em Roma e depois teve sua cabeça decepada. Paulo teve seu pescoço cortado. Paulo não foi colocado numa cruz como Pedro e alguns outros apóstolos, porque Paulo era cidadão romano, e a morte de cruz era uma morte da mais profunda degeneração, escória que existia naquela época. Então o cidadão romano não poderia ser condenado a uma crucificação, por isso ele foi decapitado. Quando a gente entra num local como esse, a gente não consegue ver resquício do que aqui foi, porque aqui nós temos pessoas competentes que modificaram todo esse cenário, que estão preparando isso aqui para eventos, festas, para peças teatrais, como vai ter uma agora, sobre questões lúdicas. Então eles deram uma nova roupagem. Aquilo que antigamente era morte, hoje está sendo vida. Aquilo que antigamente era condenação, hoje está sendo um manifesto de cultura. Que todas as cadeias possam ser transformadas em manifesto de cultura, não por tombamento, mas porque a sociedade se tornou melhor e não tem mais uso para a cadeia, ou não tem mais uso para a utilização de penas desse tipo. A vida do apóstolo Paulo nos diz também a respeito das características de um verdadeiro cristão. Se a vida do apóstolo Paulo foi, segundo o que está na Bíblia, um exemplo, e foi, até porque ele diz: sede meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Então Paulo imitava Cristo e Cristo é o modelo. Se a vida do apóstolo Paulo, com prisões, com tanta perseguição, foi um modelo, a vida desses referenciais que nós temos na televisão, de pastores, de bispos, que falam em dinheiro, prosperidade e tantas outras coisas, está totalmente equivocada. Não que devemos ser pobres, mas isso não é o que nós devemos buscar. Devemos buscar o Evangelho de Cristo para que as pessoas possam, mesmo em prisões espirituais, mesmo em prisões psicológicas, mesmo em prisões físicas, possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo se sentia livre, mesmo estando preso. Então, se a vida do apóstolo Paulo é um modelo, o modelo de religião que existe hoje, das bem-aventuranças, dos carros, de tantas outras coisas, riquezas e tantas outras coisas que esses pastores da mídia falam, está equivocado. Está equivocado.
A vida do cristão, ela passa por isso. Não devemos buscar, porque naturalmente ela é assim. A vida do cristão, como fala o livro de Apocalipse, será de perseguição. Nós iremos falar de Cristo e Cristo vai ser o motivo pelo qual seremos perseguidos, a não ser que não falemos de Cristo. O que atrai as pessoas hoje à igreja não é Cristo, mas sim aquilo que elas acham que Cristo pode dar. As prisões, sejam físicas, psicológicas ou espirituais, elas não restringem a ação do Espírito Santo em nossa vida. Aqui era uma prisão, hoje é um centro cultural. Aqui era o local onde as pessoas tinham suas restrições. Hoje é o local onde as pessoas expandem a mente e manifestam a sua liberdade através da própria cultura. A vida do apóstolo Paulo, ela é uma vida que nos espelha. Se você for olhar, e vamos ver agora, o currículo de Paulo, você vai ver que é o oposto de todos os currículos que já passaram em minha mão para algum cargo, alguma coisa, de quando eu estava em posição de empresa de contratação, e é o oposto. A vida do apóstolo Paulo, o currículo do apóstolo Paulo, é basicamente um antecedente criminais. Vamos ver um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos lá. Currículo: antecedentes criminais ou testemunho de vida do apóstolo Paulo consagrada a Jesus Cristo. Nome: Saulo. Shaul, o nome latino, Paulo. Filho de judeus. Natural de Tarso, região da Cilícia, hoje Turquia. Judeu de nascimento e cidadão romano. Seguidor da religião judaica, se convertendo ao cristianismo, era fariseu da tribo de Benjamim. Tinha como ofício ser construtor, escritor, teólogo, evangelista e missionário. O estado civil do apóstolo Paulo era solteiro, dedicado ao seu chamado missionário. Tinha como patrimônio declarado uma túnica, assim como os demais discípulos e o próprio Cristo. No seu currículo ou na sua ficha de antecedentes criminais, o apóstolo Paulo foi rejeitado em Jerusalém, preso em Jerusalém, livro de Atos capítulo 21 versos de 27 a 36, esquecido na cidade de Tarso, na Turquia, apedrejado na cidade de Listra, na Turquia, preso e açoitado em praça pública em Filipos, expulso de Bereia, na Macedônia, chamado de tagarela em Atenas, na Grécia, chamado de impostor em Corinto, na Grécia, enfrentou feras em Éfeso, lutas maiores do que suas forças a ponto de desejar desistir da vida, preso em Éfeso, de onde escreveu as cartas para os filipenses, colossenses, provavelmente para Filemon. A prisão em Éfeso foi tão sofrida e dura que ele chegou a perder a esperança de sobreviver, segundo o livro de Paulo aos Coríntios 1 versos 8 e 9. O texto de Coríntios nos diz que foi como uma luta contra animais selvagens. 1 Coríntios 15 verso 32. Enfrentou um naufrágio indo para Roma. Foi picado por uma víbora em Malta, República de Malta, no Mediterrâneo. Nunca se considerou prisioneiro de César, mas de Cristo, embaixador em cadeias. Preso em Cesareia. Livro de Atos capítulo 23 versos de 23 a 35. Preso e decapitado em Roma. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos de 16 a 31. Como podemos ver, com um currículo desse, nós podemos chegar a uma conclusão: que o evangelho, ou dito evangelho que é pregado hoje, está na contramão de absolutamente tudo do que Paulo vivia, do que Pedro vivia, todos os discípulos viviam, inclusive Jesus vivia. Está na contramão. É qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Cristo. Que as vidas de todos que nós conhecemos, mesmo que estejam em cadeias, como aqui um dia foi uma cadeia, hoje possa ser uma manifestação de vida, assim como aqui hoje é manifestação de vida. Deus abençoe, que nós possamos cada vez mais entender a nossa função aqui na terra e não correr atrás
desesperadamente de ganhos ou provisões financeiras, mas sim de ganhar almas para Cristo. Porque Paulo, em cadeias, evangelizou mais do que qualquer um que estão ou que estavam fora delas. Deus abençoe.